CYD 298. Rádio Comunitária Santana FM. Operando em 98,5 MHz. Esperando contar com a sua companhia durante toda a nossa programação. Estaremos ao seu lado, levando sempre a boa música, a comunicação sadia e versátil, a prestação de serviços e informação de primeira. 98,5. Mais qualidade no ar. Mais qualidade no ar. Começa agora pela Rádio Santana FM. O programa Espaço Diferente. Apresentação: Luiz Paixão. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, está no ar o programa Espaço Diferente, aqui na sua Rádio Santana 98.5, para que a gente possa mais essa semana conversar com você, pessoa com deficiência, seus familiares, a sociedade como um todo. É muito importante sempre estar trazendo essa realidade PCD para todos nós. Por exemplo, hoje vamos falar de educação, a importância da educação para todos nós. Temos uma pessoa no ar, bom dia. Caiu, né? Veja bem, a gente tem, iniciando, eu quero agradecer não só a sua audiência aqui de Ribeirão, como também alguns amigos em São Paulo, a companheira Chiquinha, que está com certeza nos ouvindo, o amigo Rubinho Linhares, em Fortaleza, também o nosso coordenador nacional da Setorial da Pessoa com Deficiência, sempre ligado conosco, como também o amigo psicanalista, que sempre está, o Magno Dias, que é um amigo, um apoiador também nesse programa, sempre está presente. Próxima semana estaremos aqui conversando com o Magno Dias e no final eu explico melhor. É importante a gente ter sempre essa possibilidade de conversar sobre vários temas, como eu estava vendo no início, e esta semana, hoje, nós vamos conversar sobre a questão da educação. Bom dia, está no ar, tem uma pessoa no ar, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí do Espaço Diferente, da Rádio Santana, bom dia Luiz, bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, estudantes da Rede Estadual de Ensino. Ivete, a nossa presidente do Sintep Pernambuco aqui no estado, é um sindicato combativo que defende a classe, e eu agradeço em nome de todos que fazem o Centro de Apoio à Deficiente de Ribeirão, a sua presença aqui. Sei da sua agenda, como ela sempre está cheia, mas graças a Deus hoje você está para conversar conosco, que é uma honra, um prazer, e eu quero iniciar, Ivete, já que o nosso tempo é importante, preenchê-lo com um assunto tão importante do ponto de vista da questão sindical e defesa da classe trabalhadora em educação no estado de Pernambuco. Ivete, eu queria conversar com você sobre educação inclusiva. Nós temos hoje no estado, as escolas estaduais, as salas de recurso. E eu queria ver como você pode nos falar com relação a os profissionais de apoio. Aconteceu um concurso em 2022, você pode me corrigir, onde algumas pessoas já foram chamadas, mas outras não. Como é que está essa cobertura de pessoas com deficiência no ensino e nas escolas do estado de Pernambuco? Luiz, assim, primeiro parabenizar todo o trabalho de vocês aí, do Centro de Apoio às Pessoas com Deficiência de Ribeirão. É um trabalho que é muito importante, porque é a garantia dos direitos, e principalmente do direito à educação, que a gente entende como o direito, a educação como um direito humano, né? Portanto, a inclusão, a diversidade é uma premissa, né, para a gente, inclusive, avaliar se a escola ela é de qualidade, né? Não basta apenas dizer que o aluno é bom em matemática ou em português, o IDEB, porque é isso que o IDEB, né, ele afere, mas e por isso os governos dizem que a escola é de qualidade, mas a gente questiona sim essa questão das outras elementos, das outras dimensões, das outras áreas, dos outros direitos que devem ser garantidos na escola, como
o direito à educação para todos e todas, inclusive para os estudantes que são deficientes, né? E aí a gente vai para realmente uma problematização que é muito séria, porque esse direito, como direito humano, inclusive como que a educação para esse segmento, para essas pessoas, para esses estudantes, ela não está garantida, né? Não está garantida porque, primeiro, não tem o número de profissionais adequados, necessários. Né? O concurso já fez uma seleção para poucas pessoas diante da demanda do número de estudantes que tem que ser atendido. E ainda assim, esses 50 professores da educação, né, inclusiva, ainda não foram chamados pelo governo do estado, né? Então, na mesa de negociação, eles disseram que vão fazer a convocação, mas ainda não disseram a quantidade e também que a gente defende que seja todos, uma convocação ampla, e também não disseram ainda o quando será, né? E principalmente da educação inclusiva, porque a educação inclusiva é uma situação onde não pode os estudantes passarem sem esse acompanhamento, né? Então, nós temos um número de escolas, de salas multifuncionais funcionando, são apenas 304, né? O número de estudantes, eu não estou nem, sabe, Luiz, com os dados atualizados desse ano que a gente tem do estado, e a gente não teve. Mas a gente tem mais de 7 mil estudantes nessa condição de pessoas com deficiência. Então, é um número altíssimo e o número de profissionais que existe para atender esses alunos não corresponde à necessidade. Então, a gente chega à conclusão que esses alunos não estão sendo bem atendidos na rede estadual de educação. Isso, veja, é interessante você falar isso, porque a partir do momento que o governo não faz um concurso já com um número que não é o suficiente para atender a demanda. Então nós temos aí um sério problema do ponto de vista de educação, de acompanhamento, porque uma criança com deficiência, ela precisa desde o primeiro momento deste acompanhamento adaptado, onde tem um profissional de apoio, onde tem uma escola que está acompanhando, incluindo ela no processo educativo. Então fica difícil, e eu sei o quanto vocês lutam por isso, com relação a exigir que isso seja feito. Com relação ao concurso, esse foi feito. Há a possibilidade, o governo que nem chamou ainda os que foram, digamos assim, aprovados, existe a possibilidade de se ter um outro concurso para atingir essa meta desejável? Exatamente. O governo confirma que vai fazer a convocação, como eu disse a você. Ele tem que fazer a convocação de 53. E está na nossa pauta de reivindicações, e vai continuar no nosso horizonte das lutas, novos concursos, porque esse que houve, ele não é suficiente. As vagas para a educação inclusiva não foi suficiente. Então, sim, Luiz, a luta vai continuar por novos concursos para todas as áreas, é óbvio, né, diante do número de PCDs, mas principalmente para o atendimento desses alunos mais, digamos assim, prioritários que a gente considera. Nós temos, sabe, Luiz, na rede estadual, nós temos estudantes, né, com deficiência intelectual, surdo, deficiência auditiva, deficiência física, paralisia cerebral, baixa visão, cegueira, estudantes que são surdos e cegos, com síndrome de Down, com do espectro autista, síndrome de Asperger, né? Sim. Altas habilidades, superdotação, síndrome da Zika, usuário de cadeira de roda. Então, assim, digamos assim, as pessoas, estudantes, que existe hoje é um número muito grande e a tendência é crescer, porque as redes municipais, depois que eles terminam, né, a educação do ensino fundamental,
Fundamental 1, então passa a ser aquele ensino fundamental 2 na rede estadual e o ensino médio na rede estadual. Então a tendência é um crescimento disso, dessa necessidade de atendimento desse direito. Uhum. Ivete, me diga uma coisa, quais as regiões mais carentes você tem condições de... Existe esse mapeamento por parte do Sintep? Mata Sul, Mata Norte, Agreste, Sertão, Metropolitana? Qual é hoje a realidade de carência desses profissionais na educação? Os últimos dados que a gente tem, porque a gente não tem os dados desse ano, que a Secretaria ainda nos passou, que a Secretaria de Educação estava fazendo um levantamento, né? Mais detalhado desse ano. A gente não teve acesso ainda a isso, né? Mas, assim, do que tem hoje, né, desses alunos, deixa eu ver aqui pelos números que nós temos. A gente tem bastante na região metropolitana, toda a região metropolitana do Recife aqui tomam mais de 2.000 estudantes nessa condição. Do interior, a gente tem um número muito grande na GRS Vitória de Santo Antão, né? A gente tem na região, deixa eu ver aqui a região, que é a região de Limoeiro, que é Palmares, né? Isso, a Gré Palmares. Ela tem aqui 170, mas esses dados não são de 2023. Os dados que a gente tem, que eu estou dizendo a você, pode botar um número maior, né? Certo. A gente sempre tinha, até o ano passado, 170 estudantes nessa condição na rede estadual, né? Sim. Mas não é nem o número de estudantes que precisam ser atendidos, porque como não tem atendimento nas escolas, suficiente, termina o pai e a mãe não levando, né? Uhum. Tem a questão do transporte também, que é necessário muitas vezes, né? O núcleo regional de Palmares é 170, que é o núcleo que pega a GRE de Palmares, né? Que é que pega a sua região. Então, são 170 que estavam sendo atendidos. Mas esse número ele é maior. Com certeza. Ou 2024. Eu estou falando hoje com a nossa presidente Sintep, Ivete Caetano, que está à frente hoje Sintep fazendo essa luta de melhoria da qualidade do ensino e principalmente da qualidade também do profissional de educação, e conversando conosco. Ivete Caetano, uma outra coisa que sempre chama atenção nessa perspectiva da educação inclusiva é que o governo do estado, isso são dados dito aí por vários momentos, em várias situações e momentos, que a questão do transporte escolar, como é que ele está se dando? Existe algum tipo de acompanhamento nesse sentido? Porque o aluno que mora na zona rural, por exemplo, no interior, ele precisa com algum tipo de deficiência de um transporte de ônibus, e muitas vezes o ônibus não tem adaptação para que ele possa se locomover. Como é que o Sintep tem visto essa realidade do transporte do aluno com deficiência? Que já é um desafio o aluno sem deficiência, né? Isso. A gente também tem colocado, a gente tem um item específico na nossa pauta de reivindicações, que é a educação inclusiva, né? E aí vai desde a questão do transporte, como a questão das salas, né, de educação, as salas que você falou, das salas multifuncionais também, que não tem material suficiente, material adequado, né? Então, assim, na verdade a gente pode dizer que o transporte que você colocou é um exemplo de tudo que está com realmente, digamos, com limitações e até com ausência de atendimento a esse direito. Né? Então, a gente não tem o número de professores suficientes da educação especial, né? A educação inclusiva. A gente não tem um número também de professores que são de Libras. A gente não tem um número suficiente de professores que são intérpretes de Libras. A gente não tem um número suficiente de professores que são brailistas. A gente não tem um número suficiente de instrutores de Libras, né? E a gente não tem um número suficiente de profissional de apoio escolar, né? Porque nesse caso, quando você tem um aluno, um estudante, que ele
ele usa a cadeira de rodas, né? Nem o ônibus tem adaptação e nem tem profissional suficiente na rede estadual para fazer o atendimento. Certo. Porque esse aluno precisa de um apoio escolar, que é o profissional. Que existe hoje na rede, com vínculo CTD, né? Eles, inclusive, está na nossa pauta de reivindicações a melhoria da condição de trabalho desse profissional, porque ele passa 8 horas na escola e ele não chega a receber nem 2 salários mínimos, né? Para fazer esse suporte por exemplo, ao estudante que usa a cadeira de rodas, né? Certo. Que é o profissional do apoio escolar, que não existe nem ele como Estado, existe ele como CTD, que já é um vínculo precarizado. Então, Luiz, a gente pode dizer assim, que a gente tem que se juntar, todos os centros, todas as associações, o SINTEP, porque essa dimensão da garantia do direito à educação inclusiva, ela está muito precarizada, né? Não está sendo feito o atendimento que era para estar sendo feito para garantir realmente a educação como direito humano para todos esses mais de 7 mil, né? E a gente sabe que não esses dados não é o de 2024, mas ainda tem as situações que quando os pais e as mães não botam, porque sabe que não vai ter suporte na escola. Isso. Então é bem mais do que isso. Então, assim, a luta, a gente vai ter que se juntar, se unir, porque essa é uma das lutas mais importantes na garantia do direito à educação. Exato. Inclusive, Ivete, a gente está muito preocupado enquanto segmento setorial de pessoas com deficiência, porque a gente percebe, próximo ano, este ano está acontecendo, você deve saber, os estados, os governos estaduais estão fazendo adesão ao Plano Viver Sem Limite 2. É o governo federal que já relançou agora o ano passado, um valor de 6 bilhões e meio, 6 bilhões e 500 milhões de reais para todo o Brasil, para os municípios e estados que tenham um projeto sério para ajudar na implantação de programas e recursos na educação, na saúde, na assistência social e também na questão de dar apoio principalmente a essa precarização que você está dizendo com relação aos profissionais. E aí eu lhe pergunto, essa junção, essa união que você propõe, é necessário que a gente faça isso? Por exemplo, agora em junho, eu posso lhe passar depois, vai acontecer uma reunião aí em Recife, com relação ao governo federal, deve estar vindo alguém do Ministério de Direitos Humanos, para falar sobre a implantação, primeiro ver os governadores. Eu sei que Bahia, Ceará, Piauí, a maioria dos estados, não sei se Pernambuco está para acontecer adesão por parte do governo do estado deste programa a nível nacional. E o ano que vem as prefeituras vão fazer suas adesões com projetos. Não basta só dizer eu quero, mas dizer que quer e apresentar um projeto sério do ponto de vista de melhorar essa condição. E eu lhe pergunto, a gente precisa unificar forças, vocês, SINTEP, como o sindicato da classe, e também as associações, as instituições, junto, obviamente, às prefeituras que queiram, de fato, fazer isso. Aí eu lhe pergunto, a gente precisa fazer isso e precisamos do seu apoio, enquanto SINTEP, nesse sentido. Sim, o apoio do SINTEP será, assim, total, Luiz. Até porque se o governo federal, que é o governo Lula, está disponibilizando recursos, esses recursos, eles têm que ser captados, digamos, né, através de projetos, para que realmente o direito seja garantido. Uma das coisas que impede o acesso ao direito é exatamente a falta de técnicos nas secretarias com conhecimento para fazer esses projetos. A população não sabe, mas muitas prefeituras e também o governo estadual, no último análise que a gente fez do orçamento, as verbas para a educação inclusiva todas não foram utilizadas. Então tem dinheiro e não é utilizado por causa de projetos, por causa de ação que não existe. Então agora que o governo federal, que é o governo Lula, está disponibilizando recursos, eu acho que sim, a gente tem que somar forças para pressionar que prefeituras e governos do estado, ele realmente elabore os projetos
que vai consolidar as ações de fato para a garantia desse direito. Isso. Pode contar com o Sintep para a gente dar uma maior visibilidade, a maior divulgação, né? E, inclusive, a gente já pode até incluir isso na nossa mesa de negociação, que nós vamos ter agora em junho, no dia 26, na Secretaria de Educação. Isso. A gente pode já incluir, né? E também a gente pode participar junto com vocês quando o ministro vier aqui lançar esse programa, porque eu acho que é um dos programas mais importantes para garantir o direito à educação inclusiva. Exatamente. Uma coisa importante que eu queria também, um outro assunto falar, é sobre as negociações. Houve uma assembleia onde o Sintep, junto com o governo do estado, avançaram em algumas pautas. Eu queria que você falasse para nós e para os professores que estão nos ouvindo agora, dessa nova pauta que foi aprovada em conjunto com o Sintep e governo do estado. Exatamente, nós tivemos uma assembleia na terça-feira passada, a categoria aprovou por unanimidade a proposta da mesa de negociação entre o governo do estado e o Sintep, porque a categoria avaliou que teve avanços. No ano passado não tivemos reajuste na carreira, esse ano todos os reajustes para todos os cargos, que é administrativos, analistas e professores, foi com repercussão na carreira. Isso é muito importante porque a gente que está no serviço público, a gente tem uma longa vida, né, de prestação, né, de trabalho para a população, e a gente precisa ter uma vida funcional com valorização nessa perspectiva da permanência, né, da oferta desse serviço para a população. Então, na carreira, a valorização do plano de carreira é fundamental, né? E aí, dizendo também, Luiz, que como a gente tem o pessoal que é profissional, né, apoio escolar, que é o suporte que a gente tem nas escolas da educação inclusiva, como eu dei exemplo, para quem usa cadeira de rodas, né, ou para quem tem necessidade de alimentação. Isso. Enfim, e aí esses profissionais, que é CTD, que é contrato temporário, que é apoio escolar, eles estão incluídos no reajuste. É porque no plano de carreira nós temos 3 cargos, que é profissionalista administrativo. Mas o apoio escolar, ele não é ele é um cargo para seleção, mas ele é identificado no contra-cheque como administrativo. Então, eles vão receber 8,60 de reajuste, assim, fazendo um foco dessa informação, bem dentro do tema que a gente abordou aqui da educação inclusiva. Então, Luiz, nós vamos ter com repercussão na carreira para os analistas, os administrativos. Inclusive, o apoio escolar é 8,60, né? E com toda a carreira. Quando a gente diz na carreira, quer dizer também que é para o pessoal que é ativo, o pessoal dos aposentados. Então, assim, os aposentados estão incluídos quando a gente diz carreira, né? Você vai procurar lá quem é aposentado, a classe que você está, a faixa que você está, né? Para você identificar o percentual, porque para os administrativos, para os analistas, foi um percentual só, linear na carreira. Para os professores, como a gente fez uma recomposição dos interstícios que eram 0 na nossa carreira, então tem um percentual diferenciado dependendo de onde você está. Mas digamos que foi de 3,62, que é o caso dos professores que estão entrando agora, né? Que tem direito ao físico retroativo a janeiro, que entraram recentemente, até mais de 15%, dependendo de onde você está no nosso plano de carreira. Então, a categoria avaliou que foi um avanço em relação ao ano passado, né? Mas a gente não teve só isso, a gente teve a garantia de que vai haver a convocação dos concursados. Nós tivemos também a garantia de que o governo vai climatizar as escolas. Sim. Eles ficaram de nos entregar um cronograma até o final do mandato, né? Disseram que a maior dificuldade é com o grupo da Neodia, mas eles estão com um cronograma que a gente vai divulgar assim que a gente tiver acesso, assim como também um cronograma de melhoria da merenda escolar, né? E também outros ganhos que nós tivemos que dizem respeito à nossa vida funcional, né?
E aí a gente quer destacar o direito à gratificação de quem está no programa integral, a gente quer destacar o direito a quem tem 2 vínculos ficar na mesma escola, né? A gente também quer destacar que o pessoal da educação especial, da educação inclusiva, né? Vão passar a ter direito à gratificação, porque só quem recebia era o professor da AES, que é o professor da educação, é a nomenclatura antiga, da educação especial, né? Que hoje a gente usa o termo inclusiva. Mas todos aqueles que trabalham hoje com os estudantes passarão a ter também essa mesma gratificação. Então, assim, a gente teve vários pontos que a gente considera um avanço, que aí a gente consolidou isso num boletim que foi divulgado logo após o término da nossa Assembleia. E vamos aí, o governo está formulando já as propostas legislativas. Falei hoje, né, com o pessoal técnico da Secretaria de Administração, nesse sentido, e vamos aguardar se no máximo o governo envie o projeto de lei na próxima semana, porque a proposta é que o reajuste passe a valer a partir de junho para todo mundo, analista administrativo, professor, né, já ser implementado, sem dividir, sem ser em várias parcelas, né, um retroativo de quem recebe abaixo do piso, que é aquela complementação que ele era para ter recebido desde janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Também será pago em julho para quem recebe abaixo do piso, que é o valor estipulado, né? Desde o mês de janeiro. Então, abaixo daquele valor estipulado desde o mês de janeiro, tem retroativo. Os outros a gente lutou bastante para ter retroativo para todo mundo, até como um ganho real também, mas nessa parte o governo não avançou nesse atendimento. E foi um conjunto de avanços, entendendo que ainda não é a nossa recomposição do nosso plano de carreira, entendendo também que o nosso salário não é o ideal, porque no ano passado nós não tivemos, para a grande maioria, um reajuste de 12%. Isso. Então isso vai rebaixando o nosso salário. Então a gente entende como um avanço, mas entende ainda que não é o ideal que nós queremos, porque nós queremos uma valorização realmente integral e completa, que a categoria merece e tem legitimidade para reivindicar, porque tem uma relação muito estreita com a qualidade da educação da escola pública. Muito bem. Ivete, uma outra coisa que a gente gostaria de ouvir de você, a questão do SACEP. Existe profissionais, inclusive familiares, pessoas ligadas, são profissionais de educação, que têm tido dificuldade com a questão do SACEP. Como é que está a real situação do SACEP no estado de Pernambuco? O SACEP é uma luta cotidiana para não só fortalecer o sistema que atende aos servidores, mas também para também manter ele vivo, né? Porque lá atrás os governos não queriam que na transformação da reforma da Previdência ficar com a responsabilidade de um sistema específico de saúde dos servidores. Naquela reforma, na década de 90, a reforma da Previdência desobrigou os estados, os governos estaduais, de manterem regimes específicos de saúde para os servidores. Foi uma luta muito grande no passado, que era o antigo IPCEP, e foi uma luta muito grande para que o SACEP fosse criado. E aí ele foi criado, mesmo nos governos, na pressão mesmo, e sempre foi a reivindicação que o governo entrasse com 50% dos aportes de recursos para sustentar a vida do SACEP e 50% dos servidores. Ao longo do tempo, o governo terminou não aportando recursos, e hoje os servidores que bancam o SACEP em 70% daquilo que as finanças e a receita do SACEP.
Então, é uma situação muito difícil, porque os salários são baixos dos servidores, e é claro que mesmo você, né, digamos, fornecendo ao SACEP 70% dos recursos dos nossos salários, não é suficiente. Não é suficiente, porque a gente sabe que o sistema de saúde é um sistema caro, né? O SACEP faz desde uma restauração de dente até uma prótese de uma perna que custa mais de 100 mil. Então, são desde coisas simples como coisas de alta complexidade. Então, é necessário um aporte, digamos assim, gigantesco de recursos. E aí, esse ano, a gente conseguiu fazer com que o governo ele fizesse esse aporte maior, mas ainda não é o suficiente, né? E uma dívida imensa que ainda não foi paga à rede credenciada, porque como o SACEP não tem uma rede própria, a única coisa que o SACEP tem são agências e o Hospital de Servidores. Não tem uma rede própria de hospitais, né, de postos. E aí tem que usar a rede credenciada para não deixar os servidores desassistidos, somente no interior. O interior é o que mais é penalizado, porque aqui no Recife ainda tem um hospital, né? Um ambulatório, né? Com a emergência, com a hospitalização. E no interior tem que ser quem que salva? A rede credenciada. E tem uma dívida imensa que se agravou depois da pandemia, porque o SACEP atendeu todos os servidores na pandemia, mas não entrou recurso da pandemia, porque o recurso da pandemia é pelo SUS e recurso, digamos assim, do SUS não pode ir para o SACEP. Então, e aí o governo não aportou recursos maiores na época da pandemia, então foi numa bola de neve, e que hoje a gente está nessa situação, né? Cada ano, cada semestre, a gente tem uma luta todo mês para que o governo aporte recursos para pagar não só o mês atual, mas o pagamento de dívida que vem já de 2 anos desde a pandemia, 2 anos, 3 anos. Muito então, bem. Assim, é uma luta gigantesca para garantir o direito à saúde. O SINCEP está nessa luta, junto com o Fórum dos Servidores, com a CUT. Mas, assim, é uma situação muito, muito de negação do direito à saúde dos servidores, a situação do SACEP hoje, e isso nos impulsiona a uma luta quase que diária, né, de pressão junto ao governo do Estado. Muitas vezes a categoria nem vê essa luta que a gente faz, porque é pressão mesmo lá, com reuniões, com telefonemas, resolvendo os problemas de quem precisa fazer cirurgia e não tem material no hospital, resolvendo o problema de quem precisa fazer exame, né, para quem precisa de remédio de oncológico, que é de câncer, e não tem. Enfim, é uma luta gigantesca, mas o SINCEP, como sempre, está na luta, na defesa de mais desse direito, que é o direito à saúde. Muito bem, Ivete Caetano, nossa presidente do SINTEP, quase que concluindo, mas ao mesmo tempo uma coisa muito importante, a relação hoje, o SINTEP sempre teve da deputada, hoje senadora Tereza Leitão, é aquela pessoa que sempre lutou, que é a bandeira de Tereza Leitão. Qual a relação hoje do SINTEP com a Assembleia Legislativa de Pernambuco? Como você disse, né, a senadora Tereza Leitão, ela é ex-presidente do SINTEP e nunca perdeu os laços com o sindicato, era muito, né, presente como deputada estadual e continua muito presente como senadora, porque as nossas pautas no Senado, as nossas pautas nacionais, elas também são gigantescas. Então, ela está no papel de fazer a defesa da educação, de fazer a defesa da educação pública, de fazer a defesa dos profissionais de educação no âmbito do Senado. Então, essa interlocução é muito forte com a CNTE, né? A gente pode citar o Plano Nacional de Educação, todo o que que foi elaborado na CONAI, toda a discussão que está tendo no Senado, no que diz respeito ao direito e à garantia, como a questão da lei do governo Lula sobre a questão da
revogação, em parte, do ensino médio, né, da garantia. Então, também passa lá pelo Senado, além de todas as nossas lutas, como é, por exemplo, a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres e outras leis, toda a pauta, eu digo, muita pauta, digamos, bolsonarista e da extrema-direita, que é contra os nossos direitos. Que a gente tem que dizer para a população, né? Porque a gente defende escola pública, a gente sabe que a extrema-direita não defende escola pública, os bolsonaristas não defendem, né? Eles não defendem mais recursos para a educação, eles não defendem que tem que ter universidade pública para todo mundo, né? No governo de Bolsonaro diminuiu a merenda, né? Diminuiu os recursos, diminuiu a formação, o recurso para a formação. Então, assim, foi um governo das trevas. Então, a nossa senadora está lá fazendo essa luta contra esses senadores que continuam defendendo essas trevas lá no Senado. Então, sim, continua a articulação, continua um diálogo muito forte e ela continua sendo a nossa representante lá no Senado, defendendo os direitos de todos os estudantes, os direitos da sociedade e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Ivete Caetano, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, está aqui conosco. Esse espaço sempre vai estar aberto para o Sintep, para a luta sindical. Eu acho que é muito forte e necessária o seu trabalho com toda a sua equipe. Então, você fique à vontade para suas palavras finais. Em nome do CPDR, o nosso muito obrigado e esperamos tê-las outras vezes aqui. A gente do Sintep é que agradece, Luiz, e também agradece aí a escuta dos seus ouvintes. Eu ressaltar só uma questão, Luiz, da educação inclusiva, que é a questão da formação dos profissionais, da formação dos professores. A formação, ela praticamente não existe para a garantia desse direito. Então, os alunos e estudantes estão sendo incluídos nas escolas e os professores não tiveram essa formação na universidade. E eles querem fazer um atendimento para a garantia desse direito, mas eles não têm os conhecimentos necessários, né, de como fazer atividades pedagógicas para quem tem o espectro autista, né, de como você realmente, digamos, adequar, né, atividades pedagógicas para quem é surdo, né, é cego, para quem tem deficiência intelectual. Então, o professor muitas vezes ele quer ajudar, ele quer garantir esse direito, mas ele não recebeu na universidade essa formação e nem a Secretaria de Educação tem um volume grande de formação que permita que os nossos professores, os nossos profissionais, eles realmente contribuam com a garantia desse direito. Então, muitas vezes, ele não contribui, não é porque ele não quer, é porque ele não recebe a formação e a informação necessária para ele como profissional. Muitas vezes é uma decisão individual. Eu que quero trabalhar na área, eu estou sentindo muita dificuldade, eu vou lá, pago do meu dinheiro um curso, pago do meu dinheiro uma especialização em educação inclusiva. É assim, é do dinheiro do próprio bolso do professor que a formação está acontecendo da educação inclusiva, né? Acontecem alguns encontros, mas eles não dão conta de uma rede que tem mais de 20 mil professores, né? São mais de 1.057 escolas e que dão conta de mais de 7 mil estudantes. Então, a gente quer dizer isso, que a nossa categoria está comprometida na garantia desse direito, mas ela sozinha, ela não consegue garantir esse direito. É preciso que o poder público atue fortemente, inclusive dando suporte aos professores que estão na sala de aula junto com esses estudantes. Então, a gente quer agradecer também aí o apoio que a população dá à nossa categoria, com toda a falta de condições que ela tem para realmente desempenhar profissionalmente de forma muito digna a sua profissão. Muito obrigado, Ivete, e até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez em nome de todos que fazem não só o CPDR, a Rádio Santana FM, pela sua valorosa informação para nós.
Muito obrigada também, um abraço a todos e a todas. Muito bem, obrigado. Próxima semana eu quero só falar rapidamente, antes de encerrar o programa, que teremos aqui, já está confirmada a presença do nosso amigo Magno Dias, que vai falar sobre um tema muito importante. E convido você a estar conosco de uma forma muito simplificada da psicanálise na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos para refletir mais algum assunto importante na vida de todos nós. Até a próxima semana.